Saudações, eu sou o William Moraes e essa é a terceira aula do meu curso de escrita criativa, o Espada Afiada. Eu comecei a segunda aula com um pouco de história da arte. E acredito que não vai dar para fugir muito disso na terceira aula também. Embora, como na primeira, eu não vou ficar apenas nisso. Mas é importante recorrer aos primórdios da humanidade, porque, como já deixei bem claro, ou espero ter deixado bem claro, o escritor só tem a ganhar, e muito, se levar em consideração uma imensa gama de fatores. Não é à toa que o meu curso visa muito mais treinar a mente de vocês, ou colaborar com esse treino, já que é uma questão bastante individual, do que entregar fórmulas. Aliás, não acredito em fórmulas e não vou fazer isso. O mais perto que chegarei é de passar uma ou outra forma, que é bem diferente. Eu acho que quem levantou essa questão foi a escritora independente Andrea Evaristo. Tenho quase certeza, pelo que me lembro, e não sei se foi uma observação dela ou se ela apenas concordava com essa observação de outro escritor. Seja como for, eu concordo com ela. Ela concordando com outro ou não, ou concordando apenas com ela mesma, se for ela a autora dessa observação pertinente. É sempre muito importante citar as fontes que colaboraram com a nossa percepção sobre algo. A questão é que há sim uma grande diferença. Afinal, escrever é uma forma de se expressar, o que nos traz de volta à história da arte, porque escrever é arte. Mas o que é arte? Segundo Nietzsche, arte é toda manifestação de uma força ativa. Sobre ela ser bela ou não, aí ferrou. Porque até eu sou obrigado a dizer que tem obras de arte que... tem gente que estudou para fazer aquilo. Bom, cada um tem a sua opinião. Aí já entraríamos numa questão de estética, que é também uma linha da filosofia. Então vamos entrar. Por que não, né? Vamos fazer um apanhado geral aqui da definição do belo. Belo de verdade, não aquele cantor de pagode, sertanejo, sei lá, o que é aquilo. Axé, pagode, eu acho. Descartes, que admirava a lógica, acreditava que a beleza estava na simetria, na matemática da coisa. Kant já dizia que a beleza estava nos olhos de quem via, ou seja, a beleza era individual, está em cada um que contempla a arte, por assim dizer, acho. Tipo isso. Essa aula vai ser cheia de tipo isso, porque eu não pesquisei nada, só vai estar que eu lembro aqui, ó. Bem resumido. Como eu falei na última aula, Aristóteles acreditava que a beleza estava no sentido despertado, ou seja, na sensação transmitida por algo. E trazendo mais para os dias de hoje, os estudos sociais nos dizem que a beleza está nos padrões que passam a ser aceitos. A aceitação da maioria imposta pela minoria. E quem está certo? Bom, na aula de hoje, como na anterior, vamos considerar que todas as alternativas estão certas. Porque assim a gente só tem a ganhar. E também porque, como escritor ou escritora, você vai recriar ou criar um mundo baseado nesse mundo, e esse mundo é assim. E quem falou que eu vou criar um mundo semelhante a esse? Vai, porque não tem ninguém com tamanha ousadia. Os escritores precisam de uma conexão, alguma familiaridade, ou não haverá empatia com nenhum protagonista. E aí a vaca vai pro brejo, e ninguém quer a vaca no brejo, porque uma vez lá é difícil de tirar a menina. Então, repassando essas definições de beleza, de belas artes, nós temos a métrica, de Descartes, o indivíduo, de Kant, o sentido ou as sensações, de Aristóteles, e os padrões dos estudos sociais. Mas também, retomando um ponto da aula anterior, eu resumi a criatividade como organizar elementos comuns a fim de conferir a eles sentidos incomuns. Porque, apesar de necessitar de uma conexão, de uma familiaridade, se não tiver nada de diferente, nada de incomum, pode ser interessante você se perguntar se vale a pena escrever esse livro, esse conto, esse texto, o que quer que seja, se ele vai dizer mais do mesmo jeito que já foi dito milhares de vezes. Mas espera lá, eu não estou aqui para desanimá-los, pelo contrário. Já tem muita gente desanimando os escritores por aí, e acho que é importante lembrar, como eu já fiz num vídeo, a importância da sua arte. Eu tenho isso numa das minhas dicas e eu reforço aqui.
Acho até que falei disso na aula anterior também, a importância do invisível sendo tão importante ou mais importante do que visível, do que o material. Afinal de contas, é o invisível que sustenta o visível. Então, é muito importante sim contar histórias, é muito importante sim buscar uma forma diferenciada de abordar um assunto que às vezes exige um pouco mais de discussão. Um assunto que talvez não tenha se esgotado. E não estou dizendo que a coisa precisa ser só séria. Tem como fazer isso de forma bastante divertida. Se contar histórias não fosse importante, a Netflix já tinha falido, né? E as novelas, até os videoclipes contam história, para além das músicas, que também contam histórias. Embora a MTV tenha falido, aqui no Brasil, pelo menos. Mas é importante, porque todo mundo gosta de contar histórias. Você vê isso no ônibus, você pega um ônibus, tem uma galera sentada na sua frente, uma galera sentada do seu lado, a galera sentada atrás, e tá todo mundo contando história para todo mundo. História é ruim, inclusive, às vezes você não quer escutar, mas a pessoa conta. Ei, conta. Isso é inerente à natureza humana, é uma forma de aprendermos, de evoluirmos. Enfim, é importante pra caralho, então podemos continuar. E sim, acho bastante proveitoso para qualquer escritor considerar a vida como ela é para escrever o que for, mesmo a mais alta das mais altas literaturas fantásticas. Mas para criar um mundo baseado nesse mundo, nós vamos ter que saber o funcionamento de tudo. Seria bom. Mas vamos por partes. Se tem uma coisa que eu aprendi com as artes marciais, é que temos que ir de forma bastante planejada, ou seja, dividida em esferas, a fim de assimilarmos tudo que está dentro dessa faixa antes de aprender o funcionamento das coisas na outra faixa. A arte marcial a qual eu mais me dediquei foi o Taekwondo, e lá temos muitas faixas, a branca, amarela, verde, azul, vermelha e preta. E é interessante, caso você queira saber, o Taekwondo ele se originou na Coreia, e cada faixa tem um significado. O branco representa a semente, o amarelo representa a terra na qual a semente foi colocada, a faixa verde, a planta que cresceu dessa semente, graças ao nutriente da terra, o azul é o céu, que a planta já alcançou, o vermelho é o sol, e a faixa preta é o universo. Ah, mas eu não quero saber disso não. Devia. É tudo muito interessante porque na primeira faixa, a faixa branca, nós aprendemos basicamente bases. Ou seja, o básico. O primeiro Pun-se, que é chamado em japonês é o kata, né, do karatê. Em Taekwondo é um Pun-se, tem 18 movimentos e são movimentos de perna, de base. Ou pelo menos era quando eu treinava, porque agora eu treino sozinho, que eu aprendi há muito tempo atrás. Não sei como é que está hoje em dia. Se chamava Saijo Chirigi. Então vamos começar pelo básico, que é a base, bem pé no chão. No caso, os dois pés. Eles servem de apoio, de equilíbrio. É a partir dele que você vai ter impulso para os seus golpes, lindos golpes. Se você souber onde você está pisando, se você estiver firme, bem firme, equilíbrio. Se você conseguir se situar ali, você vai conseguir se equilibrar em um ou outro, quando necessário for. Tá entendendo, né? Os nossos dois pés aqui, já vou entregar de uma vez. Inspiração e validação. Por que cheguei a essa conclusão? Porque essas duas bases parecem ter sido extremamente importantes, vitais na estruturação da psique humana, desde os primórdios, e arrisco dizer até os dias de hoje. Explica melhor isso aí. Inspiração. Vamos pegar um povo antigo qualquer, ele precisa incentivar as pessoas a seguirem adiante. E o que eles fazem? Contam histórias. Contam histórias, criam sua mitologia, falam de deuses. Nem precisamos entrar no mérito aqui, se existiam ou não existiam, não importa. Para mim, importa o que a história passa, o que a história contada te transmite. O fato de ser verdade ou mentira, se existiu um Mercúrio super veloz, se existiu Jesus Cristo que andava sobre a água. O que interessa é qual o papel deles numa história contada. E o que essa história contada te transmite. Voltando ao caso, imagine que esse povo cria uma mitologia de deuses e tem ali os exemplos a serem seguidos. X, o forte, Y, a bela, e até os dias de hoje, muitos querem ser os fortões e muitas querem ser as belas. Isso não é uma crítica. A questão é que esses personagens servem de inspiração. Nesse caso, antigamente era mais interessante, porque os deuses realizavam prodígios, lançavam-se em aventuras épicas e realizavam proezas fantásticas.
E se de um lado nós temos essas personalidades, do outro nós temos algo mais vago, o oráculo, a validação. Lembra? Inspiração, validação. Que validação é essa? Primeiro vem a inspiração. Olha ali o que aquele cara fez. Porra, eu quero fazer o que ele fez. Ou algo no mesmo nível, para ter mais ou menos o mesmo resultado. Ó, quanta gente o adora. Eu quero isso aí pra mim. Eu quero. Ele mudou vidas. Eu quero fazer o que ele fez. Ele é fodão, eu quero ser foda. O que falta então? Trilhar o caminho. Isso é inevitável. E é aí que vem o cagaço. Será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô no caminho certo? É onde entra o oráculo. O oráculo é um conselho vago da porra que no geral serve só para você enxergar o que você já sabia dentro de você, mas que só porque veio de fora valida isso aí que está dentro. Entenderam? Por que eu acho tudo isso importante? Porque o seu livro vai ser tanto a inspiração quanto a validação aos olhos dos leitores. E isso é apenas mais uma prova do quão importante é a sua arte, as suas narrativas de heróis ou heroínas enfrentando desafios irão despertar nos leitores admiração. Admiração igual a inspiração. Eles servirão de exemplos, sendo fantasia ou não. E como toda fantasia pode ser uma metáfora da vida cotidiana, o leitor poderá ler ali, mesmo que interpretando um sinal para seguir numa direção que ele já sabe dentro dele. Estão entendendo? Por mais metafórico que seja, o oráculo não dá respostas exatas. Aliás, nem precisa dar resposta alguma. E você, como escritor, deve lembrar que dar respostas é arriscado. Porque você não conhece a vida de cada um e cada um é, sim, único. Um único detalhe muda toda uma vida. E melhor do que correr o risco de dar respostas erradas é induzir, estimular o leitor com perguntas certas. Ele vai se responder. O que também não significa não dar um desfecho para o seu trabalho, para a sua obra. O desfecho pode existir, e eu aconselho que exista, mas isso não te impede, seja via narrador, seja via personagem, que questões sejam levantadas. Vou dar um exemplo aqui bem bobo. Uma moça precisou decidir entre falar a verdade ou manter amigos. Ela falou a verdade e ficou sozinha. Ninguém queria a porra da verdade. E eu poderia sugerir, no caso, via narrador. E a moça então se perguntou: será que não vão entender nunca que o fato de eu tratá-las como pessoas fortes é a minha forma de colaborar para que se tornem pessoas fortes? E posso forçar mais ainda, fazendo com que essa personagem se pergunte: será que foi isso que eu fiz? Ou será que não revelar a verdade seria respeitar a maior fraqueza deles, que é a falta de força para lidarem com a verdade? E o livro podia acabar aí. A menina fez a escolha dela, ela fez conjecturas sobre o que poderia ter sido melhor ou não, mas isso não encerra por completo a coisa na cabeça dela. Nenhum livro, ao meu ver, devia acabar com certezas. Deixar uma reticência na mente do leitor é devolver a ele ação. É um jogo, dois lados. Então eu vou encerrar esse vídeo por aqui, porque eu quero fazer mais vídeos com mais frequência. Antes, porém, eu quero o feedback, eu quero que cada um fale o que achou dessa aula, se foi útil, eu ter lembrado você de algo que você já sabia, de eu ter falado algo que você não tinha parado para pensar, porque foi uma aula bem curtinha. Eu quero saber se esse formato vai agregar alguma coisa a vocês como aquela aula grande. De qualquer forma, acho que foi menor do que a outra, então escreva aqui. Eu estou fazendo isso aqui com muito carinho e meu canal agora vai sempre focar mais em escrita, então isso aqui é um projeto que eu queria ter dado mais atenção até agora e a partir de agora eu vou dar. Então me deem atenção que eu retribuirei à altura, espero. Hasta.